Boa noite. Cumprimentando o professor Antônio Carlos Lopes, cumprimento todas as autoridades presentes e nominadas, prezados colegas médicos e médicas, estudantes de medicina e médicos residentes do Brasil. Fui incumbido pela diretoria da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, nesta noite de abertura do 16º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, para fazer a leitura de um documento que foi encaminhado à Associação Médica Brasileira para responder a uma solicitação e uma interferência do Conselho Federal de Medicina relacionado à nossa especialidade no Brasil. Antes de começar a leitura deste ofício, desse documento, vou fazer uma breve introdução que é minha mesmo, não é uma coisa de diretoria, fazendo um breve relato, um preâmbulo para que vocês entendam, pelo menos aqueles que não têm o conhecimento ainda do que vai ser relatado, para poder ter uma ideia. O documento é sobre a Sociedade Brasileira de Clínica Médica e o seu nome, Clínica Médica. Vou fazer um preâmbulo figurado. Vou chamar a Clínica Médica de Raimundo. O Raimundo, ele nasceu há exatamente 32 anos atrás. Raimundo foi nasceu em São Paulo, foi batizado em Belém do Pará e foi crescendo com muitas dificuldades, mas com muita luta, com muita vontade e muita perseverança, viajando por esse Brasil afora. E nesse período, Raimundo fez com que o seu círculo de amizades, o seu círculo de pessoas envolvidas na sua vida e no seu crescimento fosse e é gigantesco. Então Raimundo chegou hoje aos 32 anos de idade, com uma estrutura, formado, é uma pessoa que trabalha muito, que se dedica na área da saúde, na área médica, com pesquisa, com ensino, com educação continuada e principalmente com um bom relacionamento entre os seus pares, os seus amigos que fazem parte dessa família chamada Clínica Médica. Feito este preâmbulo, vamos à leitura do documento, que é o objetivo principal. São Paulo, 6 de outubro de 2021. A Associação Médica Brasileira, Dr. César Eduardo Fernandes, presidente, e Dr. José Eduardo Lutaif Douti, diretor científico. Prezados, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica vem perante Vossas Senhorias manifestar-se a respeito do ofício CIE-AMB 092/2021, especificamente quanto à provocação recebida para que esta sociedade especializada se manifeste acerca da proposta de mudança de nomenclatura da especialidade clínica médica para a medicina interna e a respeito do período de duração da residência em clínica médica, atualmente com duração de 2 anos, cuja proposta é ampliação para 3 anos de duração. Inicialmente, é necessário, para perfeito entendimento, contextualizarmos alguns importantes aspectos históricos. Como é de conhecimento de Vossas Senhorias, clínica médica é a especialidade mãe de todas as áreas clínicas. Contudo, a despeito deste fato, foi apenas em 1989, ou seja, após outras especialidades médicas já estarem com seu reconhecimento estabelecido, que nasceu a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Tal fato tem relevância, pois havia à época, como é de verificação óbvia, uma subversão da ordem natural e, desta forma, partiu da Associação Médica Brasileira, com seu poder de deliberar sobre a existência de especialidades, a sugestão e apoio da criação da nova especialidade que deu o nome de Clínica Médica, nome este, à época sugerido e encampado pela própria Associação Médica, referendado pelo Conselho de Especialidade. Essa nomenclatura encontrava-se em consonância com o desejo de muitos médicos, que não tinham o mesmo prestígio e reconhecimento social dos especialistas, sobretudo aqueles que viviam em locais mais distantes desta grande nação. Do mesmo modo, os grandes mestres da clínica médica, que, aliás, até hoje mantêm a tradição de passar o saber à beira do leito, puderam ter o reconhecimento merecido. A história nos une ao nome da nossa especialidade, Clínica Médica.
Após 32 anos, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica é um exemplo de sucesso. O compromisso com a educação médica continuada sempre esteve presente. Foram 4.812 médicos titulados em clínica médica e 748 em medicina de urgência. Residências médicas bem estruturadas, cursos de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, 44 ligas universitárias de clínica médica, congressos, diretoria e regionais ativas e atuantes, além de ser uma das especialidades médicas com maior número de associados no Brasil. Adiciona-se ainda a solidez financeira, com 2 imóveis, recursos materiais e humanos, além de parcerias com instituições respeitadas como BCRI, Brazilian Clinical Research Institute, Duke University, Global Health e Unifenas, entre outras inúmeras instituições parceiras. A clínica médica brasileira é reconhecida nacional e internacionalmente. É uma mudança infundada para a medicina interna e só vem de encontro ao que se construiu ao longo dos anos. Cada país e povo tem sua cultura, história e tradições, e devemos respeitar as nossas, não nos deixando seduzir por estrangeirismos primários com objetivos alheios ao nosso entendimento. O clínico do Brasil sempre será o clínico, uma vez que o médico recém-formado e sem qualquer título de especialidade é intitulado pela sociedade como médico, e não cabe ao Conselho Federal de Medicina promover desnecessariamente confusão que poderá, inclusive, trazer prejuízos à nossa credibilidade e à compreensão de toda a população. Esta proposta de alteração da nomenclatura da especialidade médica é, pois, um desserviço à dignidade profissional da especialidade em clínica médica e prejudica a assistência de qualidade à saúde da população brasileira, boa parte dela carente de conhecimentos técnicos, mas que reconhece o clínico médico como aquele responsável pelas assistências básicas em clínica médica. Causa-nos ainda estranheza o interesse do Conselho Federal de Medicina quanto ao tema que, em nosso entender, extrapola as atribuições definidas no artigo 5º da Lei 3.268/1957, que define de forma exaustiva sobre quais temas compete ao Conselho Federal de Medicina atuar. Além disso, a alteração do nome da especialidade nos traria diversos outros problemas de ordem prática, como necessidade de alteração das informações nos órgãos federais no tocante à atualização de CNPJ relacionado à Sociedade Brasileira de Clínica Médica, matrículas de imóveis, contratos com fornecedores e empregados da sociedade, além de prejudicar o reconhecimento do título de especialista em âmbito nacional e internacional. Vale ressaltar que nossa luta em manter o nome que nos foi dado e que muito nos orgulha transcende questões pontuais. Parece-nos arbitrário qualquer desejo de intervenção externa feito por agentes que entendemos sem competência deliberativa nesta questão. Vale lembrar que as esferas de competência já foram discutidas e acatadas no Fórum das Especialidades, realizado no início dos anos 90. Desta forma, ficou estabelecido que o Ministério da Educação e Cultura e a AMB são responsáveis pela titulação do médico, estando a cargo do Conselho Federal de Medicina apenas o seu registro. Da mesma forma, é a AMB quem delibera sobre as especialidades, estando sob controle do Conselho Federal de Medicina apenas questões éticas que eventualmente se relacionem a elas. Entendemos que não existe qualquer justificativa técnica para a mudança proposta, nem podemos enxergar em que a sociedade e os médicos brasileiros se beneficiariam de uma mudança do nome da especialidade. É indevido utilizar modelos e nomes usados em outros países como quem faz uma tradução livre, sem contar com as singularidades, vocábulos e história da medicina de cada povo, pois a própria nômina medicina interna encontra dificuldade de entendimento em diferentes populações.
uma vez que os planos de treinamento e carreira para estes médicos variam consideravelmente em todo o mundo. E é por isso que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica repudia a proposta de alteração do nome para a medicina interna. Da mesma forma, repudiamos a proposta de dilação do tempo de formação da especialidade do clínico de 2 para 3 anos, uma vez que o período existente é suficiente para a formação do especialista, e tal sugestão apenas retardará a entrada dos novos profissionais em sua atividade, o que fatalmente desestimular a aderência à especialidade clínica ou até mesmo na carreira acadêmica, prejudicando assim toda a sociedade brasileira. Ademais, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica abriga em seu núcleo professores e orientadores de residências em clínica médica que envergam na opinião que deve ser mantidos os atuais 2 anos como tempo ideal de treinamento em clínica médica. Assim foi também o entendimento da Comissão Nacional de Residência Médica quando definiu como 2 anos o tempo apropriado de residência em clínica médica. Estranha-se que diante de um cenário de saúde pública delicada, em uma pandemia sem precedentes na história internacional, o Conselho Federal de Medicina e a Câmara Técnica de Clínica Médica se dediquem a pautar 2 temas que são um verdadeiro desserviço à comunidade brasileira e a todos os especialistas em clínica médica no país. Não se pode deixar esquecer que não é de agora que o Conselho Federal de Medicina, extrapolando as suas atribuições taxativamente definidas por lei, comete ato que nos parece que não se coaduna com o interesse dos médicos, da medicina e da sociedade em geral. Por situações como essa, é que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação a notícia que o CFM encontra-se em disputa judicial promovida pela Defensoria Pública da União, que ingressou com ação civil pública em face do CFM pleiteando a condenação na monta de 60 milhões de reais por indenização coletiva, além das eventuais indenizações individuais. O cerne da ação é justamente o problema enfrentado aqui, a intervenção indevida e ilegal do Conselho Federal de Medicina em pautas que não lhe dizem respeito. Naquela oportunidade interviu na prescrição médica e agora pretende intervir nas sociedades de especialidades e na formação dos médicos brasileiros. Não se compreende a real intenção do Conselho Federal de Medicina e gostaríamos de provocar o seguinte questionamento e reflexão: qual o benefício técnico, científico e econômico das alterações propostas, ainda que sem legitimidade para tanto, pelo Conselho Federal de Medicina? A Sociedade Brasileira de Clínica Médica sempre esteve e sempre estará ao lado dos médicos e do povo brasileiro, e não permitiremos que dificuldades adicionais a estes sejam adicionadas. Esperamos e contamos com o apoio da Associação Médica Brasileira em defender a refutação das 2 propostas trazidas pela Câmara Técnica de Clínica Médica do Conselho Federal de Medicina. Este é o nosso entendimento e esta é a opinião de mais de 1000 médicos ouvidos pela nossa diretoria. Diretoria esta que subscreve essa carta. Triênio da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 2020-2023. Antônio Carlos Lopes, presidente. Vice-presidente César Alfredo Pucci Kubiak. Secretário Abrão José Cury Júnior. Tesoureiro Fernando Sabiatalo. Diretores Assuntos Internacionais Renato Delácio Lopes. Educação Médica à Distância Frederico Molina Cors. Marketing e Publicidade Edmar Batista dos Santos. Coordenadores de comissões: Científica Eros Antônio de Almeida. Ética Médica Renato Cunha Pena. Defesa Profissional Mário da Costa Cardoso Filho. Título de Especialista em Retificação Fernando Sabiatalo. Presidente dos capítulos: Sócios Aspirantes Fábio José Freire. Informática Médica Fábio José Freire. Medicina de Urgência Fernando Sabiatalo. Reanimação Cardiopulmonar Cerebral
Pedro Gabriel Melo de Barros e Silva. Residentes e pós-graduandos: Luiz José de Souza. Pesquisa clínica: Renato Delácio Lopes. Bioética: Henrique Moraes Prata. Medicina paliativa e dor: Ana Paula de Oliveira Ramos. Perícia médica: Cláudio José Trezobi. História da medicina: Hélio Angotti Neto. Medicina do sono: Luciano Drager. Toxicologia clínica: Sérgio Emanuele Graffi. Medicina hospitalar: Rômulo Leopoldo de Paula Costa. Ligas acadêmicas: João Manuel Teotônio dos Santos. Muito obrigado a todos, esperamos que tenha sido esclarecedor a opinião e a posição da Sociedade Brasileira de Clínica Médica para a Associação Médica Brasileira, mas principalmente para aqueles que exercem a clínica médica no Brasil com muito orgulho e dedicação em benefício da nossa população. Muito obrigado.